Eu quero contar uma história para você rapidinho, antes da gente começar. Benjamin, meu filho, ele tem um hábito. Ele é muito... Meus filhos são muito literais, né? Eu não sei quantos tem aí crianças que são, assim, literais. Você fala uma coisa, acha que aquilo ali. Por exemplo, uma vez perguntaram assim, pra Daça, né? Porque ninguém em família tem olho azul. Aí perguntaram pra ela, ué, de quem é esse olho? Ela é meu. Outra vez falaram, você puxou seu pai. Ela falou assim, não fui eu. Tava querendo dizer que ela parecia comigo, né? Aí falou, você puxou seu pai. Ela, não fui eu não. Muito literal. E Benjamin, tudo que você fala pra ele, ele fica assim, alienado, assim, fica desesperado com aquela verdade, com aquela informação. Por exemplo, falaram que se não escovar o dente dá cárie. Não é verdade isso? Só que ele acreditou tanto nisso, ficou tão obcecado com essa verdade, que ele chupava uma bala e escovava o dente. Né? Comia imediatamente, ele escovava o dente imediatamente, qualquer coisa que entrasse pela boca dele. Falei, mamãe, me dá, rápido, mamãe, rápido, a escova de dente, a pasta, eu tenho que ir no banheiro escovar o dente. A gente, calma, Benjamin, também não é assim não. E aí, ele é muito literal com as coisas. E uma dessas coisas é que o tio dele, José Antônio, deu uma instrução para ele sobre dispositivos, o uso de pilha em dispositivos. Falou assim, cara, o ideal é você remover a pilha do controle remoto, do controle do videogame. Então, toda vez, né, que você for ficar muito tempo sem usar, você tira a pilha do controle. Eu nunca tirei pilha de controle nenhum. Alguém já? Você tem esse hábito? Quem tem esse hábito de ficar tirando pilha dos controles? Alguém tem? Então, Benjamin faz isso todo santo dia. Todo dia. Todo dia. Ele tá vendo lá o desenho, vai para a escola, tira a pilha, bota do ladinho, né, o controle do videogame. E aí teve uma vez que ele posicionou a pilha de forma errada e todo mundo achou que o controle do videogame tinha estragado. E quem sabe o controle é caro, né, de videogame, quase, sei lá, 200 e poucos reais. Aí, poxa, deu ruim, não vamos poder mais brincar com o videogame. E aí ficou, controle lá, jogado um tempão, a gente, não tem como. Até que, deixa eu dar uma olhada. Fui ver, a pilha estava invertida. Muito comum isso acontecer, né? Você colocar a pilha invertida. O que acontece? Nada, não funciona. Da mesma forma, existe um dispositivo instalado em você que te permite realizar muitas coisas, viver muitas realizações, mas se você inverter a equação, não funciona. E nós vamos ver agora um episódio que isso ficou muito nítido. E o dispositivo em questão essa noite é a nossa língua, é a nossa fala. Nesses 21 dias estamos fazendo um devocional diariamente, meditando sobre o poder da fala. Em novembro, nós falamos sobre ouvir, em dezembro falamos sobre ver, e agora nós estamos falando sobre a fala. Por quê? Eu acredito que nossos 5 sentidos que nos permitem interagir com o mundo natural, também existem 5 sentidos que nos permitem interagir com o nosso destino, com o propósito de Deus para a nossa vida. Então, para você viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a enxergar espiritualmente o propósito, a vontade de Deus para você, e você também precisa aprender a usar bem a sua língua, porque a sua língua, a sua fala, vai te permitir criar uma nova realidade diante de você. Nós já falamos sobre isso semana passada, hoje nós vamos dar um passo além nessa ideia, nesse conceito, e eu quero te ajudar. Meu desejo essa noite é te ajudar. Eu acredito que você terá uma oportunidade real de sair daqui transformado. Quantos acreditam? Amém? Por quê? Não é o que sai da minha boca, é a palavra de Deus que não volta vazia. Vamos lá? Antes de ler o texto, eu quero te contar sobre o que é essa história. O que está rolando nesse episódio? É um episódio que, pessoalmente, me intriga muito e que eu nunca entendi. Nunca entendi esse episódio. E essa semana eu fiquei meditando, horas e horas, eu acredito que umas 2 ou 3 horas, meditando sobre esse episódio, pesquisando, pensando, orando, até que de repente veio um insight. Na verdade, eu fui dirigido a ler esse episódio através de algo que surgiu na minha mente. Quando eu orei sobre que devocional eu deveria fazer, quando eu acordei às 4 da manhã, eu acordei com essa frase, fale a rocha. Vamos repetir? Fale a rocha. Mais uma vez, vamos lá, mais alto? Obrigado. Fale a rocha. Eu acordei com essa frase, fale a rocha. Imediatamente já fiz a associação, sabia a que se referia, qual era o episódio bíblico, mas eu também lembrei que é um episódio que eu não sei, eu não entendo, eu não sei por que aconteceu isso.
E vou te explicar mais ou menos a história e depois eu quero ler para você pegar os detalhes. Então, assim, o que me chamou a atenção nessa história? O povo saiu do Egito, beleza? No Egito, o povo tinha cebola e tinha água. Viviam escassez, viviam como escravos. Historicamente, nós temos o conhecimento, a informação de que foi o povo hebreu que construiu muitas das pirâmides do Egito. Eram em torno de aproximadamente 600 mil escravos. Muita coisa, né? 600 mil pessoas vivendo como escravos no Egito. E aí, o que aconteceu? Esse povo vivia uma realidade de escravidão, debaixo de chibatadas, de açoites, de opressão, e tinham ali a sua alimentação bem regrada, bem restrita. Sua dieta era bem restrita. E esse povo, vocês conhecem a história, Moisés tirou o povo do Egito e foi o porta-voz de Deus, ele e seu irmão Arão, para tirar e conduzir o povo do Egito ao monte a fim de orar. E a verdade é que eles param no meio do deserto. Muitos não percebem isso, mas em poucos dias eles já chegaram onde deveriam chegar, na porta da terra prometida, mas decidiram retroceder porque eles viram que a terra era cheia de gigantes. Então eles se sentiram intimidados, então por causa do medo, eles não entraram na terra prometida e ficaram rodando no deserto 40 anos. Eu cresci com uma outra ideia, eu cresci com a ideia que o povo saiu do Egito e se perdeu no deserto, não sabia onde era a terra prometida. Essa era a ideia que eu sustentava quando era criança, mas depois conhecendo, lendo a Bíblia, né, eu fui entendendo o que tinha acontecido. Eles saíram do Egito e imediatamente já chegaram rapidamente na porta lá da terra, olharam, viram os gigantes, e aí Moisés enviou os espias, e aí a importância da visão e interagir com o seu destino, porque eles tiveram uma visão de que a terra tinha cachos de uva que precisava de 2 homens para carregar, terra que mana leite e mel. Eles tiveram uma visão dos benefícios daquela terra, mas eles deixaram-se envenenar o seu espírito com uma visão do tamanho dos desafios e não o tamanho da recompensa. Faz sentido para alguém aí? Pega essa aí. E aí, por causa de falta de visão, eles retrocederam no seu destino e ficaram dando volta. Beleza. E eles passaram a viver uma situação de ainda mais escassez, de ainda mais dificuldade. Eu preciso que você entenda isso. Olha a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Rapidinho, chega na terra prometida, cai dentro, eu sou contigo. Vou remover os inimigos diante de vocês, mas o povo, por causa do medo, retrocedeu. Muitas vezes a vontade de Deus é direta para a gente, é rápida, papo reto, viver uma realidade boa, perfeita e agradável, mas por causa do medo, a gente retrocede. Então eles estavam no lugar que não era vontade de Deus que eles estivessem. Deus não tinha uma responsabilidade de alimentar eles no lugar que Deus não chamou eles para estar. Mas ainda assim, Deus, em sua infinita graça e bondade, manda vir maná do céu, em alguns episódios codornizes, né? Um pouquinho de carne ali para eles comerem e tal. E eles passam por muitos episódios de não ter água para beber. Então, num desses episódios, eles chegaram perto de uma fonte. Todo mundo, imagina, né? Você no deserto, aí vê aquela miragem, uma fonte, e todo mundo correndo. Você imagina, 600 mil pessoas correndo em direção a um laguinho, uma fonte, para saciar sua sede. Chegaram lá, as águas eram amargas. Em outras palavras, aqui no bom português, água salgada. Então, água salgada. Chegaram lá, água salgada, não dá para beber. E aí, Moisés chegou para Deus e falou, e aí, Deus, o que eu faço? Aí Deus falou, pega a vara, bate na rocha, e ela vai jorrar água para vocês. Moisés fez o quê? Pegou a vara, bateu na rocha, jorrou água. Amém? A galera ficou saciada. E aí eles continuaram lá, né? No rolê do medo, perambulando sem propósito, sem destino pela terra, pelo deserto. Na verdade, eles estavam fazendo hora esperando a morte, porque foi isso que aconteceu. Que aquela geração precisou morrer para a nova geração se levantar e falar assim, cansei de deserto, eu quero viver a terra prometida. A geração que o propósito falou mais alto do que o medo. Vai guardando, vai pegando, vai pegando. E aí, o que acontece? Eles, nesse novo episódio, eles ficam com sede novamente, eles acham uma outra fonte. E aí Deus fala com Moisés. Moisés, faz o seguinte, pega a vara, se ponha diante do povo, vem comigo, ó. Pega a vara, se ponha diante do povo e fale a rocha. Entenderam isso? O que Moisés fez? Pegou o bordão, ficou diante da rocha e falou ao povo. Eu nunca tinha entendido isso. E aí ele pegou, igual no episódio anterior, pegou a vara e bateu na rocha. 2 vezes. O que aconteceu? Ele recebeu um castigo, uma correção absurda.
desproporcional. Já aconteceu com alguém aqui? Você fez uma coisinha boba em casa e seu pai te deu uma correção assim, absurda. E aí o que acontece? Ele foi lá e bateu 2 vezes na parada, jorrou a água, o povo saciou a sede, mas Deus falou, peraí, Moisés e Arão, volta aqui os dois, junto. Seguinte, ninguém aí mais vai entrar na terra. Esquece a terra prometida, para vocês já era, beleza? Vocês não vão entrar, porque vocês bateram na pedra, acabou para vocês. Vamos ler como é que foi esse episódio? Contei a história. Eu falei assim, pô Deus, pegou pesado Deus. Pô, o cara, da outra vez ele bateu, deu certo. Agora ele bateu, deu errado, não entendi. E aí, pô, ficou fora da terra por causa disso. Vamos ver. Números 20, versículo 7. Vocês estão comigo? Estão intrigados também? Vamos lá. Pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante da comunidade das pessoas, fale a rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e para os rebanhos, ou seja, saciar todas as suas necessidades. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme ele havia lhe ordenado, ou seja, parte A, ou cheque aí, ok. Parte A da orientação de Deus, cumprida, feito. Moisés e Arão se reuniram, a assembleia, na frente da rocha. E Moisés disse ao povo, pô, fez tudo errado, meu Deus. Era para ficar diante do povo e falar para a rocha. Ele vai para diante da rocha e fala ao povo. Estão entendendo? Inverteu a pilha, minha gente. Aí não funciona. Vamos lá. Escutem, rebeldes. Será que temos que tirar a água dessa rocha para dar para vocês de novo? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha. Primeiro episódio, Deus falou, toca com a vara na rocha. Toca. Tocar é diferente de bater. Amém? Né? Vai inverter essa equação aí no relacionamento, você vê o que acontece. Né? Bater ao invés de tocar. Confundir. Confundir. Vamos lá. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes, e aí jorrou a água. A comunidade e os rebanhos se saciaram. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que vocês não creram em mim, para me santificar diante do Deus dos filhos de Israel, eu não farei vocês entrarem na terra que lhe dei. Eu quero tirar algumas lições a respeito do sentido aqui, ó, de como você usa a sua boca. São coisas comuns, tendências humanas que nos impedem de desfrutar, de funcionar, de ver as coisas funcionando, de como as coisas funcionam no reino espiritual. Se você usar o seu dispositivo de forma errada, você vai ter um resultado errado. Se você usar de uma velha maneira, você não pode esperar resultados novos. Amém? Conduzir a sua vida segundo a velha vida, segundo o velho homem, segundo a carne, não espere resultados espirituais e sobrenaturais. Amém? Vamos lá. Primeira orientação era se posicionar diante do povo. Moisés inverteu a equação. Fazer as coisas do jeito errado é viver frustrado. Deus nos desafia a empreender ações no mundo espiritual e nos posicionar no natural. Falar a rocha era uma ação que não faz o menor sentido no mundo natural. Faz. Aí, vai lá, conversa com a plantinha. Conversa com a rocha, não faz o menor sentido. Ou seja, o que Deus fala para Moisés é, empreenda uma ação espiritual. Deus nos desafia a empreender ações no mundo espiritual e a nos posicionar no mundo natural. Fale a rocha, faça uma declaração sobrenatural e se posicione diante do povo. Só que a gente inverte isso. A gente quer se posicionar diante de Deus. Qual é, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Não estou entendendo. A gente quer se posicionar diante de Deus e a gente quer falar com as pessoas. Quer lidar de forma natural com os nossos desafios. Quando Deus está nos ensinando aqui, se você quer ir em direção ao seu destino, se você quer ver as suas necessidades supridas, saciadas, o seu ser saciado, todas as suas necessidades supridas em glória, você precisa aprender a usar esse dispositivo aqui, ó. Se mova com as suas palavras no mundo espiritual e se posicione no natural e não o inverso. Valeu? Segundo ponto. Bom, anota essa frase aí. Não espere um resultado sobrenatural se você conduz a sua vida de modo carnal. Vamos lá? Segundo ponto que eu quero falar com você. Deus quer nos conduzir na jornada de tirar o Egito de nós. Muitos saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. O povo saiu do Egito, mas a mentalidade do Egito não saiu do povo. Então, às vezes, Deus desafiava e criava oportunidades porque Deus não tem prazer na morte. Deus não queria que aquele povo falecesse, morresse, sucumbisse, nadasse, morresse na praia. Mas foi exatamente o que aconteceu.
Mas Deus não deixou de criar oportunidades. Vou dizer uma coisa para você: Deus não vai deixar de te dar oportunidades de você viver uma nova mentalidade para experimentar uma nova realidade. Vocês estão aí? Deus sempre está criando oportunidades para você. E esse povo estava nessa jornada, em direção à terra prometida, e Deus continuava criando oportunidades. Mas tudo que existia nos lábios desse povo era murmuração. Vamos lá. As oportunidades que Deus nos traz são para nos preparar para uma nova realidade. Oportunidades, desafios te preparam para uma nova realidade. No reino, nós nos movemos por declarações seguidas de ações. É isso que Deus estava ensinando para o povo, para Moisés, perdão. Declare primeiro, haja depois. Moisés foi agir primeiro e depois ele murmurou com o povo, dizendo: estou cansado de vocês, vou ter que fazer sair água de novo da rocha? Agora você vai se lembrar que Moisés não fez nada, né, meu irmão? Você só obedece, cara. Deus só usa, você só é um instrumento. Fala assim: não me cansa não, porque eu não faço mais milagre para vocês. Quem faz milagre não é a gente, meu irmão. É cooperando com o Espírito Santo de Deus, na vontade de Deus. Ele sem a voz de Deus não era nada, meu irmão. Você sem a voz de Deus não é nada. Se você alimenta a mentalidade da velha vida, não espere uma nova vida. Uma nova realidade exige uma nova mentalidade. Esse é o segundo ponto. Vamos ao terceiro ponto. Existem algumas passagens na Bíblia que citam essa passagem, que citam esse episódio. Pelo menos 5 passagens na Bíblia, Velho e Novo Testamento, relembram esse episódio. Mas o mais esclarecedor está em Salmo 106. Diz o seguinte, olha a explicação que o Salmo 106 dá um detalhezinho aqui que não tem na história. Eles se indignaram junto às águas de contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, porque o povo, irritou o espírito de Moisés, de maneira que ele falou imprudentemente com seus lábios. Qual o detalhe que dá aqui? Que não tinha lá na história anterior. Que Moisés falou algo que não devia. Ele ficou irritado e ele falou algo que não devia. Deus deu uma instrução muito, mega simples, cara. Fala a rocha. Ele se irritou e ele usou a sua boca de maneira errada. Pensa aí. Pensa porque Deus está falando com você. Meu irmão, entenda uma coisa. O que sai da tua boca pode te lançar para fora da presença do rei. Ou então pode te lançar para fora da realidade do reino onde há morte. O que sai da tua boca pode te lançar, te projetar para a presença do rei, onde há vida. Ou então pode te lançar para fora do reino onde há morte. Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Isso é muito precioso, isso é muito importante para a gente não considerar seriamente. O livro de Tiago fala a respeito do poder da língua. Quantas vezes nós carregamos uma arma, que são as nossas declarações? Isso é muito poderoso. Eu vou te mostrar quão poderoso isso é. É como se você andasse, né, no coldre com uma arma que é automática, violenta. E aí você pode usar isso de forma errada e te dar tiro no pé. E é assim que muitos de nós conduzimos a nossa vida. Nós damos voz a uma mentalidade antiga esperando viver uma nova realidade. E aí dá tiro no pé. Escolha bem as suas palavras. A orientação era clara. Faça uma declaração à rocha e não uma murmuração ao povo. Meu Deus, meu Deus. Faça uma declaração à rocha e não uma murmuração ao povo. Empreenda uma ação espiritual com a sua palavra, não uma ação natural com ela. Aí a gente está diante dos fatos e a gente fala, está difícil, está brabo, fulano não presta. Ó, só Jesus. O que você está fazendo o tempo todo? Murmurando. Assista a palavra da semana passada. Fala melhor sobre isso. Você precisa entender uma coisa. Seu destino está nos seus lábios. Talvez essa seja a afirmação mais importante que você vai ouvir aqui essa noite. Seu destino está nos seus lábios. A maneira com que você usa os seus lábios pode te projetar diante da presença do rei, onde há vida, ou pode te lançar da presença do reino, onde há morte. Agora nós vamos entender quão poderosas são as nossas palavras. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Eu escrevi isso no devocional hoje de manhã. O capítulo 12 fala sobre os dons espirituais. É um capítulo sobre informações, ensino acerca dos dons espirituais. Então, no capítulo 12, Paulo ajuda a gente e ele compila todas as manifestações espirituais do Espírito. Ele lista ali, são 9 dons do Espírito. Então, ele traz um ensino, ele mostra, ele dá detalhes para a gente entender melhor. E ele começa dizendo o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu vou trazer informações para que vocês não errem por falta de conhecimento. Então, capítulo 12 é um capítulo de ensino. Repita, ensino. O capítulo 14 é um capítulo de instrução. Qual a diferença de ensino? Ensino é uma informação. Instrução é prático. É como que eu faço no dia a dia, no vamos ver, na prática. Como eu exerço, como eu lido com os dons. Como eu coloco em prática os dons que eu aprendi no capítulo 12. No capítulo 14. Certo? Ensino e prática. No meio tem o capítulo 13. O capítulo 13 é o capítulo na Bíblia que fala sobre o amor, que descreve o amor. Aí eu te pergunto, por quê? Se o assunto é dons do Espírito, se o assunto é poder do Espírito Santo, por quê? Existe um capítulo falando sobre o amor no meio do ensino e da instrução. Por que Paulo faz uma pausa, faz um parênteses, espera aí, calma aí pessoal, antes da gente dar prosseguimento a vocês colocarem isso em prática, leva em consideração uma coisa muito importante: não faça nada sem amor. Mas calma aí, vamos falar melhor sobre isso. Olha que interessante, os 9 dons do Espírito, que são a manifestação do poder de Deus, são operados em sua totalidade através dos lábios. Dom de palavra de conhecimento, dom de sabedoria, palavra de sabedoria, profecia, tudo aqui, ó. Dons de cura. Como que você opera a cura? Como que Jesus operava a cura? Declarando, não é isso? Levanta e anda, através da boca. Variedade de línguas, boca. Interpretação de línguas, boca. 9 dons que são operados através dos lábios. Você tem noção do arsenal que está aqui, ó, no cinto do Batman? Tem noção, cara, do que você carrega através dos seus lábios? O poder de Deus se manifesta através dos seus lábios. Mas tem o capítulo 13. O amor deve ser a ponte entre o conhecimento e a prática. Vou repetir. O amor deve ser a ponte entre o conhecimento e a prática. Ele é o elo perfeito entre o pensamento e a linguagem. Aprendi sobre os dons. Cara, eu sou poderoso. Eu carrego um arsenal. Olha que maravilha. Antes de você usar a sua arma, lembre que o elo entre o pensamento e a sua linguagem é o amor. Esse capítulo inicia evidenciando que ainda que você faça o melhor uso possível do que sai dos seus lábios, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos, meu irmão. Tipo assim, ainda que eu chegue no nível querubim, sabe? De usabilidade dos dons, que eu opere os dons, ainda que eu seja, né, um cara afiado, sintonizado, cresça em conhecimento, em sabedoria, ainda que eu chegue num patamar impressionante, ainda, se eu não tiver amor, tudo que eu vou produzir será barulho. Vem comigo. Amor é o que transforma barulho em melodia. Amor é o que transforma barulho em melodia. O compartimento perfeito para armazenar amor está exatamente aqui, entre o pensamento. Nós precisamos, entre o pensamento, entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. Está aqui, ó. Lembra disso, ó. Faz aqui comigo. Ó. Antes de fazer, aqui, ó, deixe seu coração bater. Eu aprendi essa regra com o Espírito Santo. Uma vez Deus falou comigo: não critica ninguém sem você chorar antes por essa pessoa. Senão aqui, ó, quietinho aqui, ó. Se não tem nada de bom para falar, não fala nada. O amor é o combustível entre o estopim e a explosão.
É a conexão entre a verdade e a manifestação do poder. É o vínculo entre o céu e a terra. Faça o bom uso das suas palavras. Profetize, declare, ensine. Mas não profira uma só vogal sem amor. Permeie, encharque, destile e exale amor. Amor é o que dá sentido ao que sai dos seus lábios.